Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não esqueça de se inscrever no meu canal ou então de me curtir lá no Instagram, que eu também tenho a página no Instagram, e dar aquele like, tá bom, gente? Hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Hoje é uma aula que eu não trabalhei esse conteúdo sozinho, eu trabalhei com a minha colega, a professora Sâmara. Nós somos professores da Escola Eduardo Brigadeiro Gomes, de Florianópolis, e fizemos um trabalho em conjunto para falar sobre os movimentos da Terra e os fusos horários. Então, na verdade, a gente vai falar sobre os movimentos da Terra, né? Hoje a gente vai focar no movimento de rotação, que tem relação com os fusos horários, e depois nós vamos abordar sobre o movimento de translação e as estações do ano, tá bom, gente? Bom, então para a gente entender um pouco sobre a questão dos movimentos da Terra, a gente precisa voltar algumas aulas anteriores. A gente viu em outras aulas sobre a questão das coordenadas geográficas, sobretudo sobre os paralelos e as latitudes, e os meridianos e as longitudes. Como a ideia dessa primeira aula, dessa primeira parte, é falar sobre a rotação, então o nosso foco será mais trabalhar as longitudes e os meridianos, tá bom, gente? Por isso que nessa primeira etapa a gente vai abordar sobre o movimento de rotação. Então aqui vocês já estão vendo o nosso planeta. Aqui vocês percebem o sentido do movimento de rotação. Lembrando que o nosso planeta ele não é uma esfera perfeita, é uma geóide. Tem algumas deformações no polo. E também tem uma leve inclinação de 23 graus. Essa parte é importante para a gente entender a questão das estações do ano, tá bom, gente? Não é o foco falar agora disso, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então a Terra, ela não é uma esfera perfeita, né? Tem um leve achatamento nos polos. O diâmetro da Terra, levando em conta a linha do Equador, é de 12.756 quilômetros. Lógico que esse diâmetro diminui à medida que a gente vai avançando as latitudes, vai chegando aos polos. Mas da linha do Equador, que é a linha que divide o planeta em hemisfério norte e sul, tem essa proporção de diâmetro, tá bom, gente? Bom, falando agora do primeiro movimento, que é o movimento de rotação, que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo imaginário. Esse movimento faz um giro de 360 graus, tem uma duração de aproximadamente 24 horas e chamamos esse período de dia. Geralmente quando ele fala, o dia tem 24 horas, geralmente é muito comum a gente usar essa expressão. Então ele é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Como eu falei, ele não é exatamente 24 horas, né? Ele tem uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas aí, para facilitar o cálculo, se usou, então, 24 horas, né? O dia, tá bom, gente? Então, ele tem os dois períodos, né? O período claro e o período escuro. E aí, a face da Terra, cada um vai voltar para um período claro e outro para o período escuro, né? Lembrando aqui no mapa, mostra o sentido, né, desse movimento, tá bom? E a partir disso, desse movimento de rotação, que se originou as horas e os fusos horários, que é o movimento aparente do Sol. Na verdade, isso é muito comum a gente associar, né, que o Sol que se movimenta, por exemplo, quando o nascer do Sol, né, que nasce a leste, e o pôr do Sol quando se nasce a oeste. E o Sol do meio-dia geralmente é quando o Sol está perpendicular, mas na verdade não é isso que ocorre. O que ocorre é o movimento da Terra, e que geralmente a gente usa essa associação de o movimento aparente do Sol, tá bom, gente? Bom, então falando agora dos fusos horários, que é o nosso foco, que tem relação com a rotação. Ele foi criado oficialmente em 1884, que estabeleceu esse sistema de horário. E nesse encontro ficou definido que cada fuso teria 15 graus de longitude. Mas por que a gente chegou a esse cálculo de 15 graus? Bom, não é uma conta muito complicada, ele se usou a partir desse cálculo. Se a Terra, se o movimento de rotação faz um giro de 360 e essa duração desse movimento é de 24 horas, então eles pegaram 360, dividiram por 24, e aí se chegou ao valor de 15. Mas o que seria esse 15? Esse 15 seria o 15 graus de longitude ou de meridiano. Então a gente vai voltar àquela aula sobre as coordenadas, sobre os meridianos e sobre as longitudes em relação a Greenwich, certo? Então, por causa desse movimento da Terra, as horas podem aumentar no sentido leste e diminuir no sentido oeste. Então, vamos mostrar o mapa e aí a gente vai entender um pouco como é que funciona, então, esses fusos horários. Ó, aqui está o meridiano de Greenwich, 0 grau, certo?
Seria o meridiano seria a referência na questão das horas. Para leste, a cada 15 graus de longitude, essa hora aumenta, é acrescida 1 hora a mais. E se for para oeste de Greenwich, é 1 hora a menos. Vou dar um exemplo, o Brasil, como está a oeste de Greenwich, as horas são a menos. Isso tendo como referência Greenwich, viu, gente? A hora de referência no Brasil é Brasília, mas isso a gente vai falar depois, mais adiante, tá bom, gente? Então aqui vocês estão vendo, por isso que é importante a gente voltar àquela aula de longitude e meridiano, para a gente entender os fusos horários, tá bom, gente? Eu sei que às vezes dá um pouco nó na cabeça, é muita informação, mas é um conteúdo que acaba precisando do outro quando a gente vai entender os movimentos da Terra e a questão dos horários. Gente, isso aqui é o limite teórico que eu mostrei ali no mapa anterior, mas existem os limites práticos. Daí vocês vão perceber que também alguns países adotam horário de verão. O Brasil, por exemplo, adotou horário de verão, que foi excluído, né, ano passado, né, houve uma lei de exclusão do horário de verão. E aí, nem sempre os países adotam esses limites conforme os meridianos ou conforme as longitudes. Um exemplo da China. A China é um país de proporções continentais que, teoricamente, teria que ter 4 fusos horários devido à sua extensão leste-oeste. Só que a China adota só um horário. E aí tem o chamado limite prático. Aqui tem um mapa, aqui mostra o limite prático, né? Aqui tá os horários, né? Aqui vou dar um exemplo aqui, o meridiano de Greenwich. É meio-dia, Brasília, por exemplo, que é hora menos, é 9 horas, certo? São 3 horas a menos, né? Em relação a Greenwich. O Japão, por exemplo, já é 9 horas da noite. Perdão, o Japão tá aqui, né? Então ele... Por quê? Porque está a leste de Greenwich. Lembra que a leste de Greenwich a hora é acrescida. Quanto mais leste, maior será a hora. Mais adiante será essa hora. Quanto mais a oeste, será menor essa hora. Isso em relação a Greenwich, viu, gente? Sempre é bom levar em conta isso, tá bom? Não podemos deixar de falar da linha internacional de data. Ou seja, aqui é uma coisa que eu já vou explicar. Vou dar exemplo, aqui tem uma região do Pacífico que tem 1 hora e aqui tem uma outra região que tem outra hora. Então vou dar exemplo, essa parte do Pacífico onde está a Nova Zelândia, por exemplo, lá já é meia-noite, um exemplo. A outra região, vamos voltar ali, já é o quê? Mesmo sendo próximo à Nova Zelândia, deve ser ainda de madrugada de um outro dia. Então a Nova Zelândia, por exemplo, já é um outro dia, tá bom, gente? Então, os dias são diferentes. Isso aí tem até um fato curioso que eu já vou falar com vocês. Aqui tem os fusos horários do Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários. Perdão. Geralmente, Brasília é a hora referência. E aí, nesses 4 fusos horários, existe o horário de Fernando de Noronha, que é 1 hora a mais. Então, aqui tem alguns exemplos. Se é 11 horas em Brasília, é meio-dia em Fernando de Noronha. Aqui tem um outro horário, que é 1 hora a menos em relação a Brasília, 1 hora a menos, que é o caso de Manaus. Então, se Brasília é 11 horas, Manaus, que fica mais ou menos aqui, é 10 horas da manhã. E aí tem o último horário, que é o horário do Acre, que, por exemplo, se é 11 horas em Brasília, no Acre, é 9 horas da manhã. E esse outro mapa mostra aqui os fusos horários do Brasil, mas é em relação a Greenwich, né? Vou dar exemplo, Fernando de Noronha tem 2 horas a menos em relação a Greenwich. Brasília, 3 horas a menos, como eu falei anteriormente. Manaus já é 4 horas a menos em relação a Greenwich. E Rio Branco já é 5 horas a menos em relação a Greenwich. Isso aqui é como referência a Greenwich, tá bom, gente? Aqui mostra então os fusos horários que eu acabei já falando. Aqui a linha internacional da data. Então aqui tem alguns fatos curiosos. Por exemplo, Fiji, por exemplo, tem 1 hora. O dia já é diferente. E aqui no Tahiti, mais ou menos, embora seja próximo ao Fiji, são horas totalmente opostas, devido a essa linha internacional da data, que é um fato curioso. E aí serve de reflexão alguns cruzeiros que acabam cruzando essa região do Pacífico, é uma região bem turística, e que há um boato que eles comemoram 2 vezes o Réveillon, dependendo onde está o posicionamento desses navios. Então, e aqui tem até uma questão aqui, um texto que eu tirei da revista Veja, que em alguns lugares do Pacífico é possível celebrar o Ano Novo 2 vezes, em menos de 24 horas. Como é que isso ocorre? Então, isso aí vai servir de reflexão, né? E, bom, era isso que era o conteúdo. Essa aqui é só uma reflexão, né? Um fato curioso. Espero que vocês tenham gostado do canal. Qualquer dúvida estarei à disposição. Tenham também gostado da aula. E qualquer coisa, a gente se fala.
Que vocês tenham um ótimo final de semana e se cuidem, tá bom, gente?